todo o capítulo 5 de Apocalipse. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos. No capítulo 1, no verso 9, ele apresenta a razão do seu exílio. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. O seu exílio aconteceu durante o reinado do imperador Domiciano, que governou o Império Romano de 81 a 96 depois de Cristo. A perseguição aos judeus na época era muito severa e incluía perda de oportunidades comerciais, exclusão social, prisões, confisco de bens, torturas e morte por execução. Havia especialmente 3 razões para a perseguição aos cristãos. A primeira razão era que os cristãos, se recusavam a adorar o imperador como Deus. O imperador, ele entendia que ele era um Deus, ele deveria ser adorado como Deus, e os cristãos se recusavam a isso. A segunda razão é que os cristãos eram considerados uma seita muito estranha.
E a terceira razão também era porque eles não participavam dos cultos pagãos. O apóstolo João, ele era o único apóstolo ainda vivo. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, já tinham sido literalmente mortos. Ele, exilado na ilha de Patmos, ele, consequentemente, ele era incapaz de socorrer ou fazer alguma coisa pela igreja que estava sendo perseguida. E então, ali isolado e aparentemente abandonado, ele recebe a revelação do que haveria de acontecer no futuro. Quando a gente chega no capítulo 5, o capítulo 5 é um dos textos mais profundos do Novo Testamento. Esse texto ele funciona como o clímax da visão celestial, iniciada no capítulo 4, e que estabelece a base para tudo que vai acontecer no futuro que o Apocalipse vem mostrando. O que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é sobre o seguinte: a vitória do leão cordeiro. Quando nós olhamos esse texto, há pelo menos 4 verdades que podemos destacar nele. A primeira verdade é o desespero de João diante do livro. Os versos 1 e verso 4 vai mostrar isso. O capítulo 4, ele traz o relato de João sendo levado ao céu. João, ele vê uma porta aberta e uma voz lhe diz: subi para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João diz que ele se achou em espírito. E a primeira coisa que João vê quando ele chega no céu, ele vê um trono e ele vê alguém assentado no trono. João, ele não tem coragem, por causa da sua origem judaica, de dizer que era Deus. Ele diz com reverência que ele vê alguém sentado no trono. Queridos, isto é uma cena extraordinária, uma cena de louvor, adoração, e da certeza de que Deus tem o controle de tudo. Ele vê Deus sentado, ele vê o céu aberto, ele vê o trono, vê alguém sentado ali, e aquilo mostra para ele que alguém tem o domínio de todas as coisas, que alguém controla, que alguém reina, que alguém é o Senhor de todas as coisas. E quando João, ele olha com mais atenção, ele vê algo na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ele diz: um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Que livro é esse? Na verdade, tratava-se de um rolo ou um pergaminho. João diz que esse livro ele estava escrito por dentro e por fora. E isso era algo muito incomum, porque normalmente os pergaminhos, eles eram escritos apenas de um lado. E João diz que ele estava escrito por dentro e por fora, estava escrito dos 2 lados. Qual era o significado? Nada estava faltando, não estava faltando nada naquele livro. O plano de Deus é um plano perfeito e completo. Isto é, não existe espaço para acréscimo no plano de Deus. Não há improvisações divinas. Deus não é aquele que quando acontece um negócio, ele coloca a mão na cabeça e deu errado. O que eu vou fazer? Deu ruim. E agora? O que vai acontecer? O plano de Deus, ele é perfeito, ele é completo. Não há improvisações divinas. Deus, ele não reage ou não está reagindo aos acontecimentos da história. Deus, ele determinou o propósito da história, e ele tem o propósito da história desde a eternidade. Desde toda a eternidade, Deus já determinou como a história iria se revelar.
João ele vai dizer que além desse livro estar escrito por dentro e por fora, ele vai dizer que o livro estava selado. Os selos eles tinham duas funções. A primeira função era de segurança, porque impediam que o conteúdo fosse alterado, e a segunda função era de autenticação. Isto é, identificava o proprietário e sua autoridade. O número 7 no Apocalipse simboliza perfeição e plenitude. Então, queridos, os 7 selos indicam que o conteúdo está completamente fechado e protegido até o momento determinado por Deus. Agora, qual o significado do livro, desse rolo, desse pergaminho? O significado é que o plano redentor de Deus para a história. Deus tem um plano de redenção para a história. E o livro, consequentemente, contém os decretos divinos sobre o destino da criação, o julgamento dos ímpios e a salvação dos remidos. Abrir aquele livro significava colocar esse plano em execução. Isto é, alguém tinha que abrir o livro para que esse plano de redenção, de juízo, fosse executado. Entretanto, há um problema que levou João a um profundo desespero. O texto diz que ninguém era digno de abrir o livro. E ele vai mais além, não só de abrir, mas de nem mesmo de olhar para ele. E a reação de João é: e agora? Se ninguém é digno, o que acontecerá com a igreja? A igreja está sendo massacrada, a igreja está sendo destruída por Domiciano, todo mundo está sendo martirizado, está tudo perdido. Será que Roma vai triunfar? Não há mais esperança para a igreja? Todo sofrimento por causa do evangelho terá sido em vão? Praticamente todos os apóstolos foram martirizados. Milhares de cristãos jogados na arena, mortos, assassinados. Tudo em vão? O que acontece? João entra em crise. E ele chora intensamente, chora copiosamente. Pois para ele, tudo parecia perdido. Ninguém podia abrir o livro, nem contemplar o seu conteúdo. Está tudo perdido, não tem esperança, não tem solução. Só que no auge do desespero de João, da angústia de alma dele, de ver que não havia solução para a história, ele ouve uma voz de um ancião: não chores. Outras versões traduzem: pare de chorar. Quando João, completamente desesperado, angustiado, porque ele não tinha jeito, um ancião diz: pare de chorar. E aí a gente vê a segunda verdade que esse texto vai nos mostrar: a mudança. Surge um leão que é o cordeiro. Os versos 5 a 7 vai nos mostrar isso. Surge um leão que é cordeiro. Então acontece uma mudança. O ancião lhe diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O ancião diz para ele: pare de chorar, você não precisa chorar, pare de chorar. Há alguém digno de abrir o livro. Há alguém que tem dignidade e tem honra para abrir o livro. Há alguém que venceu. E por isso ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. E o ancião diz para ele que esse que é digno é o leão da tribo de Judá. E aí, quando João olha para ver o leão, ele é surpreendido por uma outra visão. E ele diz isso no verso 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres,
bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Em vez de João ver um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Afinal, é um leão ou é um cordeiro? João diz que o cordeiro foi e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E essa visão deixa o apóstolo completamente chocado e perplexo. Por quê? Porque é anunciado um leão. O leão da tribo de Judá venceu. E quando ele olha procurando um leão, e é interessante, né? De vez em quando a gente canta aqui, né? Sobre leão, né? O rugido do leão, né? Aquele negócio todo, né? E eu estava pesquisando que quando o leão ele dá o rugido dele, ele vai a 8 quilômetros de distância. O rugido do leão, se ele rugir aqui, ele chega em Cabo Frio, no centro de Cabo Frio. Mas precisa ir no Braga. O Braga até aqui dá 8 quilômetros certinho. O poder são 110 decibéis. O rugido dele é comparado a um show de rock pesado. Então, quando João ouve que é um leão, ele se vira para ver esse leão, esse ser extraordinário, poderoso. E quando ele se vira para ver o leão, aparece um cordeiro. Ele vê um cordeiro. E isso deixa ele chocado e perplexo. Qual é a mensagem? O que isso significa? O leão fala de soberania. O cordeiro fala de sacrifício. O leão fala de majestade. O cordeiro fala de mansidão. O leão simboliza poder, majestade, realeza, vitória e autoridade para julgar. O Messias, esperado pelos judeus, era frequentemente associado à figura de um rei conquistador, semelhante ao leão. O cordeiro, ele simboliza sacrifício, mansidão, obediência e expiação pelos pecados. O leão, ele revela quem Cristo é. Rei, Senhor, juiz e descendente de Davi. O cordeiro revela como Cristo venceu, morrendo pelos pecadores, derramando o seu sangue e sofrendo em nosso lugar. O leão e o cordeiro não são duas pessoas distintas ou duas pessoas diferentes, mas duas facetas da mesma pessoa e obra de Cristo. O leão exerce o julgamento a partir do trono, porque venceu como cordeiro sacrificado. Então, quando João olha, ele quer ver o leão, mas ele vê que a vitória para abrir o livro foi por causa do cordeiro que se sacrificou. Não foi preciso guerra, foi preciso sacrifício. Terceira verdade que esse texto então vai nos mostrar é que os redimidos adoram o leão cordeiro. Quando o cordeiro, e o texto vai dizer, quando o cordeiro toma o livro, o céu explode em adoração. O texto diz que há uma explosão de adoração. Não foi aquele negócio, glória a Deus, aleluia. Foi uma explosão. Eles explodiram, foi festa. Foi uma explosão. O texto diz que houve uma explosão de adoração. Os remidos, eles respondem em adoração. Os 4 seres viventes que o texto fala representam toda a criação. Os 24 anciões representam o povo redimido de Deus, simbolizando a totalidade do povo da aliança, que são as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos.
E o texto diz então que eles cantam um novo cântico. Que cântico é esse? O cântico diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Esse novo cântico, ele enfatiza algumas verdades. Foste morto, isto é, a morte do Cordeiro não foi um acidente histórico. A morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus foi o ato central da redenção, foi um ato planejado por Deus desde a eternidade de que Jesus Cristo deveria morrer para nos salvar. E ele vai falar: com teu sangue compraste para Deus. O sangue não é mero símbolo, mas o sangue representa a vida entregue em sacrifício. O texto ele é bem claro. Com o teu sangue compraste para Deus. O que o cântico está dizendo é que nós, os remidos, fomos comprados. Um preço foi pago, e Pedro vai dizer que esse preço que foi pago não foi com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Isso significa também que se nós fomos comprados, nós não somos mais de nós mesmos. O termo é o termo usado lá no mercado da época, em que alguém comprava o escravo e o escravo passava a pertencer ao seu senhor. Nós fomos comprados e pertencemos agora a Deus. Então essa história que a gente ouve muito, que eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, isso é conversa fiada. Se você faz o que você quer, você não foi comprado, você não pertence a Deus. Porque se você foi comprado, você não faz mais o que você quer da sua vida. Mas ele vai dizer também de toda tribo, língua, povo e nação. O povo redimido vem de todas as partes do mundo, todas as etnias. O céu é um lugar de extrema diversidade. Há preto, há branco, há amarelo, não sei se tem azul. Tem gente tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Porque Deus, ele comprou pessoas de todas as tribos, língua, povos e nações. E aí ele vai dizer, o novo cântico vai dizer também do reino e sacerdote. Os redimidos servem como sacerdotes, porque pertencem ao reino de Deus e participam do reinado de Cristo. Ele diz que nós que fomos redimidos, nós somos reis e sacerdotes. Agora, por que o novo cântico? Porque João enfatiza que é cantado um novo cântico. Porque os anjos não podem cantá-lo, pois eles não foram redimidos. Quem canta esse cântico são aqueles que foram redimidos, que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então os anjos não podem cantar esse novo cântico, porque não foram redimidos. Os santos do Antigo Testamento também não puderam cantar esse novo cântico em sua plenitude, pois ainda não haviam contemplado a obra consumada da cruz. E esse novo cântico, ele é novo, porque celebra um acontecimento sem precedentes, a morte redentora do Filho de Deus. Esse cântico celebra que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. E a sua morte e ressurreição o tornou digno de ter na mão a história do universo, a história humana, a história da nossa vida. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E a última verdade que esse texto ele vai trazer para nós é que todo o universo adora o leão cordeiro. Ele diz que primeiro os remidos adoram. E agora ele diz
que todo o universo adora o cordeiro, o leão cordeiro. Essa adoração, ela começa com os remidos, mas ela se torna universal. Os anjos, os seres viventes e os anciões adoram o cordeiro. Os anjos, eles representam a corte celestial. Os seres viventes representam a criação em sua plenitude e majestade. Os 24 anciões representam o povo redimido. E eles proclamam em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então todo o universo, toda a criação, todos juntos dizem: ele é digno, o cordeiro, ele é digno. O cordeiro que foi morto. E ele é digno de receber, e aqui é colocado 7 coisas: o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de receber perfeitamente, porque ele é perfeitamente digno de abrir e de controlar a história. O Cordeiro, ele é digno de toda a honra que a criação pode oferecer. Essa adoração universal, ela parte de toda a criação. E João vai dizer no verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João enfatiza essa adoração universal. Ele vai dizer: eu vi que toda criatura que há no céu, que há sobre a terra, que há debaixo da terra, que há sobre o mar, e tudo que neles há, eles adoram o Cordeiro. Todos. Não há ninguém que vai deixar de adorar o Cordeiro. Todos. O primeiro que vai comparecer para adorar o Cordeiro vai ser Satanás. E quando ele chegar diante do Cordeiro, ele vai dizer: tu és o Senhor da minha vida e eu me prostro diante de ti. Ele vai para os quintos do inferno, mas vai adorar todos. Não há ser, não há nenhum ser que vai deixar de adorar ao Senhor, ao leão que é Cordeiro. Todos. Todos terão que adorar, todos terão que se prostrar diante do Senhor, todos terão que se curvar, querendo ou não, sendo remido ou não. Os remidos, os salvos em Cristo vão fazer isso, mas aqueles que não foram salvos também terão que se prostrar diante dele e adorar e reconhecê-lo como o Cordeiro que foi morto e que está vivo. A adoração. E João mostra que essa adoração ela é conjunta. Todos os seres reconhecem a dignidade do Cordeiro. Todos os seres espirituais, humanos, todos reconhecem quem é o Cordeiro, reconhecem o que ele fez e quem ele é. E João vai dizer que essa adoração universal, ela termina com a reação dos 4 seres viventes. E os seres viventes, eles respondem à adoração dizendo amém. Depois que todos adoram, que todos celebram, o verso 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam amém. Amém. Os seres viventes estão mais próximos do trono de Deus e eles atuam como líderes da adoração celestial. A palavra amém aqui significa verdadeiro, assim seja, é certo, é digno de confiança, não é apenas o encerramento de uma oração, é uma declaração de concordância. Isto é, os seres viventes estavam dizendo:
Tudo que foi proclamado sobre Deus e o Cordeiro é verdadeiro. Tudo que está sendo cantado, tudo que está sendo aqui dito aqui é verdadeiro, está correto, está certo. Queridos, olhando para esse texto, o que podemos aprender com ele? Podemos aprender algumas coisas. Quem governa a história é o Deus do céu. É Ele que está sentado no trono. É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Há alguém sentado no trono que tem domínio e poder sobre tudo e sobre todos. A história não está largada. Não é Roma, não é Domiciano, não é nenhum governador, nenhum presidente, nenhum rei. Quem domina, quem tem o controle da história é Deus, é Ele que está sentado no trono. Por isso, quando João tem a visão do céu, a primeira coisa que ele vê é alguém sentado no trono. Alguém que rege o destino de tudo e de todos. A história está nas mãos de Deus. É Deus que conduz a história para um determinado fim, que Ele já determinou como será essa história. Muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes a gente não entende, mas a história está planejada por Deus. Ele planejou, Ele escreveu a história e Ele tem o controle dela. O leão, que é cordeiro, venceu, tornou-se digno e diante dele se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O nosso Senhor, Ele é digno, o Senhor Jesus é digno. E diante dele, todos se dobrarão. E todos, um dia, terão que dizer que Ele é o Senhor. Todos, seres espirituais, anjos, seres humanos, demônios, Satanás, todos se curvarão diante dele. Todos reconhecerão que Ele é digno de ser o Senhor da história. Reconhecerão que Ele é digno de estar sentado com o Pai no trono. O que a gente pode aprender? João começou chorando em desespero, mas terminou adorando, porque descobriu que Jesus tem o controle da história. João começa chorando, em pânico, desesperado. Mas ele percebe que Jesus tem o controle da história. E quando a gente entende que Deus controla a história, a única reação nossa é a reação de adoração, de celebrar aquele Deus que controla a história. Queridos, podemos ter esperança. Podemos aprender que podemos ter esperança porque o leão cordeiro está sentado no trono em poder e glória. Podemos ter esperança, nada está perdido, queridos. Se Jesus está sentado no trono, se Ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte, se Ele é digno de abrir o livro, há esperança. Há esperança. Nada está perdido. Querido e querida, talvez você esteja hoje preocupado com o futuro, preocupado com o seu futuro. O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Talvez existam situações em sua vida para as quais você não consegue enxergar solução, como era o caso de João. Para ele não tinha solução. Ele não conseguia ver solução. Tudo estava perdido. Querido, querida, a sua história não está fora de controle. A sua história não está fora de controle. A história da sua vida está nas mãos do Cordeiro. A história da sua vida está na mão do ser mais poderoso do universo, que não é o He-Man. Não é o He-Man. E nem o Super-Homem. A história da sua vida está na mão do Cordeiro que está sentado no trono.
Então, querido, não se desespere. Pare de chorar. Pare de chorar. Pare de chorar. Tem alguém assentado no trono. Tem alguém que tem o controle da história da sua vida. Tem alguém que morreu por você. Tem alguém que investiu a vida por você. Tem alguém que abriu mão da sua própria glória por você. Esse alguém é Jesus, o leão que é cordeiro. Ele tem a resposta, ele tem a solução para a sua vida. Como teve a resposta, como teve a solução para João, ele tem a resposta, ele tem a solução para a sua vida. João viu um livro e ficou desesperado porque ele viu que não havia solução. Até ele ver um leão que é cordeiro, que abriu o livro e tomou a história na mão. Alguém que venceu por nós e continua vencendo. Alguém que venceu não pela força bruta, mas venceu pelo sacrifício da sua própria vida por nós. Ele é capaz de mudar a história da sua vida. Ele é capaz de fazer você também um vencedor. Então pare de chorar. João começou chorando, mas terminou adorando, porque ele descobriu que alguém controlava a sua história, controlava a sua vida. Alguém tinha um projeto maravilhoso para a vida dele. E o que eu acho mais incrível em João, em que ele não conta, quando ele diz que ele viu a multidão de redimidos, ele deve ter ficado espantado quando ele se viu lá no meio daquele povo adorando ao Senhor. Ele, eu estou lá, eu estou lá, aquele sou eu. Porque ele venceu também. Curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam as dificuldades que a gente possa enfrentar. Quando a gente olha de cima para baixo, a gente vê que Deus está no... Quando a gente olha para cima, vê que alguém está sentado no trono. E quando a gente olha lá de cima para baixo, a gente vê que aquele que está sentado no trono controla a história. E ele controla a história da sua vida, não importa o que seja. Para ele há solução. O cordeiro que é leão, ou o leão que é cordeiro, venceu. E ele nos fez vencedores. E como o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, querido, querida, pare de chorar. Pare de chorar. Olhe para aquele que se sacrificou e morreu por você. E que conquistou a vitória por você. E hoje quer fazer você vitorioso. Não quer fazer você alguém sem problemas. Mas quer fazer e quer levar você a ser um vencedor. Tirar o seu choro e colocar a adoração. Então chegue-se a Ele. Adore a Ele. Ele é digno. Digno ao Cordeiro de receber a nossa adoração. Porque Ele foi morto, mas está vivo. E nos comprou com seu sangue precioso. Adore ao Cordeiro. Celebre a Ele. Vale a pena adorar o Cordeiro.